Vamos lá, pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite. Tivemos um problema no primeiro vídeo, não consegui inverter a câmera. Trabalhando hoje com dois celulares, vou fazer o Periscope e o Facebook Live, mas eu tô com pouquíssima bateria nos dois celulares. Por isso que as dicas de hoje serão dicas um pouco mais breves. Já estou ao vivo para a galera do Periscope, eu vou entrar ao vivo agora para a galera do Facebook. Vamos lá. Boa noite também a galera do Facebook, estou ao vivo para os dois canais, Facebook e Periscope. Sejam muito bem-vindos, como vocês perceberam nas redes sociais, o tema hoje, dicas a respeito do artigo 197 do Código Penal. Dicas do artigo 197 do Código Penal, que traz o crime de atentado contra a liberdade de trabalho, tá bom? Então nós vamos estudar dicas a respeito desse dispositivo. Hoje, dia 30 de novembro, um dia que acaba trazendo um marco triste, um marco que deve ser, obviamente, corrigido pelo Senado, que é aquele projeto absurdo votado na Câmara dos Deputados, né? Vamos agora aguardar, ver se o Senado faz o papel dele corrigindo o absurdo que foi aprovado na Câmara. Se o Senado não fizer a parte dele, que o presidente da República o faça, vetando os dispositivos obviamente inconstitucionais. Se o presidente vetar, corre-se o risco de o Congresso derrubar o veto por conta do quórum que conseguiram, e se derrubarem o veto, aí vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal novamente assumir o protagonismo, né? Triste do país que o Supremo Tribunal Federal é o protagonista. Triste é o país em que o Supremo Tribunal Federal é o protagonista. É só você pensar quantas vezes ouviram falar da Suprema Corte da Dinamarca, da Suprema Corte da Finlândia, da Suprema Corte da Suécia. É só vocês perceberem. Agora, é muito comum você ouvir falar da Suprema Corte de países da América Latina. Quanto mais um país tem problemas de reconhecimento de direitos do cidadão, mais a Suprema Corte assume o seu protagonismo. Ainda mais a nossa, que agora está legislando, né? Legislando. Aborto até os 3 primeiros meses não é crime, olha só. Bom, isso fica para outro vídeo, Vamos lá dar dicas a respeito do artigo 197 do Código Penal. Ontem falamos de processo penal. Hoje nós vamos falar de penal. Vou continuar a trabalhar os vários artigos do nosso código. O artigo de hoje, artigo 197, atentado contra a liberdade de trabalho. Vamos lá. Como eu já alertei, tenho pouca bateria no celular, então vão ser dicas rápidas. O artigo 197 do Código Penal pune o quê? Vamos diminuindo um pouquinho as mensagens, por favor. Vamos diminuindo as mensagens. Vamos lá. Fiquem tranquilos que no final deste ano eu vou fazer uma retrospectiva de 2016, leis e jurisprudências, tá bom? Então eu já vi algumas pessoas falando, você vai fazer retrospectiva esse ano? Vou. Vamos diminuindo as mensagens para eu poder dar as dicas a respeito do artigo 197. Vamos lá. O artigo 197, ele pune constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Guardem isso. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. A pena de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Também pratica o crime do artigo 197, aquele que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho. O inciso 2 também fala ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, mas essa segunda parte do inciso 2, essa parte final do inciso 2, constranger alguém a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, foi revogada pela Lei 4.330 de 64, que por sua vez foi revogada expressamente pela Lei 7.783
de 89. Tá ok? Então, o artigo 197 pune o constrangimento a alguém mediante violência ou grave ameaça. 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período de determinados dias. E o inciso 2, abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho. Aqui a pena já é de 3 meses a 1 ano. Rogério, o que tem de controvertido no artigo 197? O que tem de controvertido está exatamente no tópico sujeitos do crime. Sujeitos do crime. Então vamos primeiro falar quem é o sujeito ativo. Bom, pessoal, o crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. O constrangimento pode ser tanto do inciso 1 quanto do inciso 2, o crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Bento de Faria discorda. Bento de Faria entende que os dois sujeitos são próprios, estamos diante de crimes bipróprios. Só pode figurar como sujeitos pessoas diretamente interessadas na realização do serviço ou trabalho imposto ou na cessação ou paralisação da atividade econômica. Bento de Faria é minoria. Prevalece que o crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora vejam só o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Bom, vamos primeiro lembrar o seguinte: o sujeito passivo vai variar conforme o comportamento, se é do inciso 1 ou se é o do inciso 2. Inciso 1 ou inciso 2. Então vamos ver. Quem é o sujeito ativo do inciso 1? Pessoal, se configurado o inciso 1, qualquer pessoa pode figurar como vítima. Se configurado 197, inciso 1, qualquer pessoa pode figurar como vítima. Já o inciso 2, a vítima... Já o inciso 2, primeira parte, a vítima deverá ser o proprietário do estabelecimento. Já no inciso 2, primeira parte, deverá o constrangimento atingir o proprietário do estabelecimento. O que costuma cair em concurso? Se pessoa jurídica figura como vítima do artigo 197, inciso 2, quando ele diz que é crime constranger alguém a abrir ou fechar o estabelecimento de trabalho. Pergunto, pessoa jurídica pode ser vítima do artigo 197, inciso 2? Aqui reside a divergência. Uma corrente liderada por Guilherme de Souza Nucci, que trabalha em cima das lições de Hungria, entende que o artigo 197 é uma modalidade especial de constrangimento ilegal e só a pessoa física é que pode ser vítima, não a pessoa jurídica. Só a pessoa física pode ser vítima, jamais a pessoa jurídica. Então, Nucci, lembrando as lições de Hungria, entende que o artigo 197 é uma modalidade especial de constrangimento ilegal, somente pessoa física pode ser vítima e não a pessoa jurídica. Noronha discorda. Noronha entende que a pessoa jurídica pode sim figurar como vítima do crime. Por exemplo, se você constrange alguém a fechar o local de trabalho, mesmo que a ação recaia sobre pessoas físicas, nada impede que esse constrangimento atinja a pessoa jurídica, lesada no seu direito de funcionar, de exercer o comércio, a atividade empresarial. Não existe aqui uma solução de qual das duas correntes prevalece na jurisprudência. Não existe, tá ok? Não existe. Joia? Então, quais são os pontos controvertidos que eu resolvi estudar com vocês hoje? Sujeitos do artigo 197. Sujeitos do artigo 197. Sujeito ativo,
Crime comum em que pese Bento de Faria discordar. Sujeito passivo. Em regra, pode ser qualquer pessoa física constrangida pela ação do agente. O grande problema está no caso da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser vítima, temos divergência. NUT, invocando Hungria, entende que pessoa jurídica não pode ser vítima. Já Magalhães Noronha entende que pessoa jurídica pode ser vítima, sim. Então essas foram as dicas a respeito do artigo 197 do Código Penal. Eu vou continuar os artigos, hein? No próximo encontro nós vamos dar dicas a respeito do artigo 198, também um crime contra a organização do trabalho. Tá joia? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima quarta-feira, ou final de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, eu estou em Campo Grande, abrindo o Congresso Estadual do MP. Amanhã eu estou em Campo Grande, abrindo o Congresso do Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, em Campo Grande, amanhã, espero encontrar algumas pessoas que eu já vi aqui comentando o vídeo. Espero encontrar vários colegas, inclusive ex-estagiários. Tenho 2 ex-estagiários que hoje são promotores de justiça no Mato Grosso do Sul. Tá ok? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.